Guerra dos Sentidos. Muito bem-vindos à Guerra dos Sentidos. Aqui, Daniel Spencer, a vosso serviço, a partilhar várias questões que têm a ver com a nossa interação com a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Estamos na sequência das sessões sobre música e agora vamos entrar na música e nos seus efeitos. Talvez as duas últimas sessões tenham tido um cunho muito da abordagem do lado espiritual, mas agora vamos abordar as várias vertentes, o lado espiritual, mental e físico, e vamos entender como a música interage com estas três vertentes. Muitas pessoas têm compreendido que o que afeta as pessoas é a letra. E que se a letra estiver em consonância com valores morais ou as nossas crenças, que tudo está bem. E isto tem sido um grande engano que tem feito com que as músicas que nasceram no berço da miscigenação e que nasceram no berço do blues, do swing e do jazz, com a origem do rock e de outros estilos correlatos ou relacionados, essas músicas tenham afetado a nossa sociedade. E hoje temos uma sociedade onde, graças à violência e outras formas de abordagem de sexualidade não tão positiva, com resultados negativos, e muitas vezes não entendemos como várias coisas podem estar a afetar. Já falámos em sessões anteriores sobre o cinema, a televisão e os efeitos que isso tem sobre o nosso lóbulo frontal, o centro de comando do ser, da dinâmica, da força de vontade, do poder de decisão. E hoje estamos agora na sequência das músicas e vamos ver também como isso, da mesma forma que as telas, pode hiperestimular o tálamo e o hipotálamo, o lado carnal, físico, sensorial e hormonal. A música não é só letra. Muitas músicas nem têm letra. E nós vamos encontrar que a música é basicamente melodia, harmonia e ritmo. Ora, fica óbvio qual destas partes estimula qual. E há muitos estudos de várias universidades e pesquisas científicas que nos confirmam isso. Tudo no nosso corpo tem ritmo. O coração tem ritmo. Se você dá uma corrida, ele acelera. A pulsação tem ritmo, o cérebro tem ritmo. Tudo no corpo tem ritmo. Então fica óbvio que o lado rítmico é o que interage com a dimensão física ou corporal. A harmonia nos estimula com a diferença de sons que têm que ser conjugados. E isto estimula os dois hemisférios, estimula toda a dinâmica de conciliação de sons, e então ela interage com o lado mental, e a melodia interage com o lado espiritual. Então, estes três elementos da música, que são a essência da música, estão a interagir diretamente com os três elementos do indivíduo, que são a essência do indivíduo, e onde vem o problema de gozar ou não de dinâmica e de saúde mental, física e espiritual. Por isso temos que analisar como a música nos pode afetar. As mensagens, a letra ou mesmo mensagens subliminares, têm a ver com a assimilação do conteúdo, mas essa assimilação não é só feita pela letra, e é isso que vamos ver. O volume com que a música é propagada tem a ver com o temperamento, e os tons utilizados têm a ver com a disposição. Então, uma música equilibrada, ela deve equilibrar as coisas. Ela não deve ter a parte física a controlar a parte mental e espiritual. Porque o centro do comando do nosso ser é o lóbulo frontal, onde está presente a parte mental e espiritual, e o tálamo e hipotálamo deve ser controlado por estes. Isto para as pessoas comuns, para aqueles que acreditam de forma racional, no racionalismo, no lado filosófico, ou para as pessoas religiosas, que veem como o lado moral e o domínio racional tem que sobrepujar e subjugar o lado físico. Então, uma música desequilibrada é uma música onde há maior estímulo sobre toda a parte física, tudo o que tem a ver com a soltura da produção de hormônios ou hormonas, como queiram dizer, e com a soltura do lado físico. Então nós vemos que o rock trouxe realmente essa revolução.
A principal ênfase é no lado físico. Se ouvimos um carro que se aproxima com música pop, quando eu falo de rock não estou a falar só do rock clássico, mas de todas as vertentes, o jazz e o swing e o blues na origem, e todas as vertentes que surgem daí, as músicas que estão correlacionadas, o reggae, rap, hip hop e todos os estilos de rock que nós vemos por aí. Então, se vem um carro a aproximar-se, ouvimos primeiro. Aquilo que ouvimos primeiro é o som de influência sobre o lado físico. Por isso essas pessoas vivem com um principal estímulo e controladas pelo lado físico. Elas respondem principalmente aos estímulos físicos mais do que aos estímulos intelectuais ou espirituais ou morais. Só quando o carro se aproxima um pouco mais é que ouvimos a harmonia. E só quando ele está perto é que temos acesso à melodia que estimularia o lado espiritual ou moral. E quando ele se afasta, vemos claramente que a ênfase está no lado físico. E este lado físico é viciante, porque é um estímulo direto sobre o tálamo e hipotálamo que vai viciar-nos na produção de hormônios ou hormonas de adrenalina, hormônios ou hormonas sexuais. Então, toda esta liberação ou libertação hormonal, ela é viciante. E as pessoas têm necessidade de cada vez mais desse estímulo. Como em qualquer outra droga, elas começam a ter mais necessidade desse estímulo. Então, não basta já precisa de um subwoofer. Todo um estímulo excessivo. Tal como a pimenta pode viciar uma pessoa, ou outro tipo de estupefacientes, eu não queria chamar a pimenta de estupefaciente, entendam o que eu estou a dizer, outro tipo de coisas, de substâncias que criem dependência, mas também este estímulo cria uma dependência. Uma música equilibrada deve também ter uma mensagem clara, e nós vemos que a maior parte desses estilos não tem uma mensagem clara. A mensagem é subjetiva ou perde dinâmica em relação à música. Se ouvirmos, por exemplo, uma música de heavy metal, os rocks pesados, não se entende a letra e não é o objetivo. As pessoas não estão ali para entender a filosofia, embora elas saibam as letras, não é? Mas o que interessa ali é o efeito, o estímulo, a sensação, ou seja, o lado físico. Também numa música equilibrada, o volume é equilibrado e nós vemos que esses géneros de música têm tendência a ter volume desequilibrado. É muito anormal ouvir alguém, e não estou a defender a música clássica, ela também tem os seus problemas, mas ouvir alguém ouvir música chamada clássica aos altos berros, como se ouve com o rock. Ou ouvir alguém ouvir rock e todas as suas vertentes assim baixinho, só para curtir um sonzinho. Normalmente não acontece. Também os tons. Se virmos uma música erudita ou com ênfase na melodia, ela é mais dinâmica e os tons são mais dinâmicos. Enquanto o rock se baseia na repetição de um som. O som é repetido. Nós vamos ver na próxima sessão como esta repetição do som e o tipo de momento onde se enfatiza o ritmo, que já está a ser o principal estímulo, tem ação sobre o nosso corpo. Primeiro, eles vão criar uma depressão, porque muitos desses tons utilizados são, em muitas das bandas, depressivos. Eu costumo cantar uma musiquinha interessante, e vou cantar-vos na próxima sessão, que explica e dá esse exemplo. Segundo, eles vão entrar no campo do que se chama de mantra. Isso pode ser obtido também fora dos ritmos e com lado melódico, e nós vamos falar sobre isso na próxima sessão. E isso propicia o registrar de informação e o inibir do lado racional. Mas isso vamos falar na próxima sessão da Guerra dos Sentidos. Até breve.